Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Pronto para a parte prática do exercício de classificação junto à tabela 3 do volume 1 da CDD? Então fica comigo que depois da vinheta a gente inicia. Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao teu espaço. Vocês estão detectando alguma novidade aqui atrás de mim? Eu estou com visita hoje aqui no estúdio. De um lado, nós temos a Nina, que já é a nossa mascote que você já conhece. Mas do outro lado, tem a minha Nininha. Então, ela está aqui fazendo tarefinha e está convidada também a assistir a nossa aula de hoje. Lá na faculdade, ela sempre vai também. E ela fica fazendo as fichas catalográficas, já que lá eu ministro catalogação também. Vamos lá para o nosso exercício. Na nossa aula anterior, nós trabalhamos bem detalhadamente a nossa tabela 3 do volume 1 da nossa CDD. Como ela é bem extensa, uma vez que ela se subdivide em tabela 3A, em 3B e 3C, nós trabalhamos a parte teórica e hoje vai ser a parte prática. Assim, se for tua primeira vez aqui, dá uma parada, vai aqui na sugestão para assistir a aula anterior, assim você não vai ficar nem perdido e nem perdida, ok? Hoje, então, vamos fazer a parte prática, portanto, aula número 8. Vamos nessa que a gente tem pressa. Nossa tabela 3, ela recebe o nome de artes, literaturas individuais e formas literárias específicas. Relembrando, a tabela 3, ela não é usada para qualquer coisa. A tabela 3, ela é específica para ser utilizada na classe principal ou no esquema 800, que são as literaturas. Mas pode ser que você também tenha a necessidade de trabalhar a tabela 3 também na classe 700. Mas isso é somente quando ela instruir você a fazer uso na classe 700. Na ausência dessa instrução, ela é de uso exclusivo para a classe 800, ok? Nós vimos que ela, além de ser específica para a classe 800, a tabela 3, por ela estar trabalhando dentro das literaturas, a ordem de citação também é especial. Então, quando você for fazer o processo técnico e a obra que você está fazendo, a tua catalogação, ela tem como assunto principal uma obra literária, você já sabe que a ordem de citação ela tem que obedecer a seguinte estrutura, a seguinte sequência: número base, gênero e o período histórico. E qual é a outra diferença que eu tenho que ter, Guilhermina? Quando nós estivermos falando de um assunto de outra parte de esquema, ou seja, não é da 800, o período histórico a gente vai ver lá no meu volume 1, lá no meu tabela 2, não é? Que agora a tabela 2 não é só área geográfica, mas também entra período histórico, não é? Mas o que acontece? Quando o assunto é literatura, como cada parte do mundo eles são similares, mas não é o mesmo período histórico. Por exemplo, o Renascimento, a, o período barroco, o romantismo.
o Iluminismo. Então, nós temos, por alto, estamos no período da Renascença, mas digamos, na França iniciou primeiro do que no Brasil. Nós temos o romantismo, olha, começou primeiro na Bélgica, depois que chegou na Itália. Então não tem uma data fixa em relação a períodos que a gente classifica a literatura. Em sendo assim, o período histórico ele passa também a ser especial. Você começa a olhar dentro do próprio esquema 800. Isso significa dizer que o período histórico deixa de ser visto como um assunto auxiliar, porque auxiliar no sentido de você ir para o volume 1, como a gente trabalha. O que é assunto principal são dos esquemas. Assunto auxiliar são das tabelas que estão no volume 1. Não é assim que a gente trabalha? Para a gente poder entender o processo de elaboração da nossa classificação? Aqui eu vou pegar o período histórico dentro da própria classe 800. Eu não vou recorrer para o volume 1. Eu só recorro para o volume 1 no que diz respeito ao gênero. De que trata essa obra? É uma poesia? É um romance? É uma sátira? É um poema? É uma prosa? Aí é o tal de gênero. Aí sim, esse é o assunto auxiliar que eu vou procurar no meu volume 1, na tabela 3. Mas lembra que pode ser na 3A, 3B ou 3C, ok? Então até aqui, beleza? Lembrando que tudo que é da área de literatura, a ordem de citação passa a seguir esta ordem: número base, gênero e período histórico. Número base, eu vou ver no volume 3, já que é 800. O gênero, eu vou ver no volume 1, tabela 3. E o período histórico no próprio esquema, portanto, volume 3, lá dentro do 800. Ok? E nós vamos lembrar que o gênero você vai encontrar somente na tabela T3A ou T3B. A 3C, a tabela T3C, ela faz uso quando você está utilizando a numeração olhando para a tabela 3B. Questão de gênero somente no A e no B. E a gente vai relembrar quando é que eu vou olhar para a T3A, quando a obra for feita por um único autor ou uma única autora. Autoria, uma única autoria. Se a obra foi produzida a partir de 2 autores ou 2 autoras, tu não pensas. Tu vais olhar para identificar o gênero na tabela T3B. Ok? Seguindo, então, para a gente só relembrar quais são os gêneros que são contemplados na CDD. Poesia, teatro, romance ou prosa, ensaio, oratória, cartas, humor e sátira e vários escritos. Ok? Fizemos o processo para relembrar, tu conseguiste relembrar tudo, agora vamos embora para a nossa parte prática. Nós temos esse livro que ele foi feito a sua primeira versão, a versão original, no ano de 1772.
por um escritor alemão. A obra está toda escrita em alemão e ela trata sobre o ensaio sobre a origem da linguagem. E foi feita por esse autor Herder. Eu não sei pronunciar alemão e sobrenomes. Então, desculpe se eu estou pronunciando errado, ok? Então, o Herder fez essa obra toda em alemão e foi no ano de 1772. Essa foto é justamente a tradução que foi feita em 87 para a língua portuguesa, mas eu não vamos fazer hipoteticamente que nós estamos com a obra original. É uma literatura, sim, ele tem um gênero, que já está aí claramente, que é um ensaio, e foi feito na língua alemã. Então, é uma literatura alemã, ok? Tá? E como foi feito por um único autor, tu já sabes que quando eu for utilizar o volume 1, T3, eu vou por T3A, porque eu só tenho um único autor, ok? Vamos nessa. Primeira coisa que nós temos que fazer é tentar rascunhar o nosso cabeçalho de assunto. Então, a princípio, eu coloquei exatamente assim: literatura alemã, século XVIII, porque foi uma obra escrita em 1772, então vai refletir o contexto daquela época, tal e qual, aí 17 mais 1, 18, então literatura alemã, século XVIII. Então, eu fiz isso. A gente já reforça novamente: eu não posso nunca fazer cabeçalho de assunto só pelo título. Eu estou hipoteticamente, eu já vi a obra, já olhei, aí eu já vi que realmente é uma obra literária, é um ensaio que foi escrito na língua alemã e está retratando aquele período que foi escrito, então 1772, ok? Então eu já tenho firme na cabeça o que trata a obra, que período era a obra, que língua era a obra, eu já tenho tudo isso. Nunca se faz somente pelo título. Fiz, olhei, analisei, cheguei a esse primeiro rascunho de cabeçalho. Literatura alemã, século XVIII. Depois que você rascunha o teu cabeçalho, aí nós vamos relembrar nossa língua portuguesa. Quem é o assunto principal? Quem é o assunto auxiliar? O assunto principal é aquele que não pode sair da tua oração. É o sujeito da tua oração. Então, quem é o sujeito desse meu literatura alemã século XVIII? Quem é o coração da minha oração? Quem não pode sair? Literatura alemã ou século XVIII? Então, o assunto principal é justamente o sujeito. Se eu coloco para você literatura alemã, tu vai entender o que eu estou falando? Eu chego contigo, vem cá, literatura alemã. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? Entendeu? Não entendeu? Show de bola! Se eu chegar contigo e falo século XVIII, tu vais olhar para minha cara e vai dizer assim: e aí? Século XVIII? Tu vai falar assim: o que que tem? Não é? Primeira coisa que vem na tua cabeça: o que que tem? Então significa que quem é o sujeito, quem é o principalzão, quem não pode sair da minha oração, é justamente literatura alemã. Então a literatura alemã é chamada de assunto principal. O que sobra é o assunto auxiliar. Como a gente ainda está em tabela por tabela, só me sobrou o século XVIII. Mas quando a gente for fazer mesmo exercício, montando mesmo a nossa classificação, eu vou ter o meu assunto principal e eu vou ter vários assuntos auxiliares, porque nós temos uma ordem de citação, né? Que é aquele EGO tem for.
Então, tu vai ter que olhar quais são os assuntos auxiliares. Isso é uma forma? Isso é um aspecto geográfico? Isso é um tempo? E aí, depois, a gente vai estabelecer na ordem da minha citação. Nesse caso, eu só vou ter, aparentemente, um único assunto auxiliar, da forma como eu coloquei aqui, não é? Que é o século XVIII. Ou eu boto o século XVIII, ou eu coloco o número, o numeral 1772. Eu coloquei assim para ficar mais fácil para você, tá? Mas eu já aprendi com a minha professora Guilhermina que quando o negócio está na classe 800, quando trata de literatura, eu tenho uma ordem de citação com 3 elementos que não podem ficar escondido no meu processo. Tem que ter o número base, tem que ter o gênero e tem que ter o período. O gênero tem que ter, não é? Então, significa o quê? Que eu tenho que colocar como assunto auxiliar, para facilitar a minha vida, o meu gênero também, não é? Então, nós temos 1772 como um período, é tempo. Se é um período, dentro da minha literatura, eu não vou para o volume 1. Eu continuo no volume 3, lá no 800, ok? Porque isso trata de literatura. Mas o ensaio é o gênero. Esse sim, se é o gênero, eu vou ver no volume 1, tabela 3. Nesse caso, eu vou para 3A ou para 3B? Quem é que define? O quantitativo de autoria. Como eu só tenho um autor, eu vou para T3A. Vou lá ver qual é o número de ensaio. E depois a gente vai montando o nosso processo, ok? Então, lembrando, minha ordem de citação, número base, gênero, período histórico. Quem vai gerar o número base? A tal de literatura alemã. Quem vai gerar o gênero? O tal de ensaio. Quem vai determinar o período histórico? O tal de 1772. Então, eu já tenho isso. Vou para o volume 3, vou para o volume 1, vou para o volume 3. E aí, nós temos, meu número base vai ser quem? Literatura alemã. O meu gênero vai ser quem? O meu ensaio. O meu período histórico vai ser quem? 1772. Fiz o que eu tinha que fazer no primeiro momento. Agora sim, eu vou correr atrás dos números que representam literatura alemã, ensaio 1772. Temos que ir por parte. Depois que tu montas o teu cabeçalho, você tem que ir para o volume 4, que é o índice. Por quê? Porque ele te direciona para o número aproximado do assunto que tu procuras. Volto a lembrar, não caia na besteira de se basear só no índice. Por exemplo, é alguma coisa de biblioteca escolar. Aí eu vou lá no meu índice, aí ele coloca aqui biblioteca, digamos que ele só bota biblioteca, não tem as ramificações. Biblioteca 027. Aí eu vou lá, ok, 027. Eu errei a minha classificação. Porque se é 027, é biblioteca em uma forma geral, e eu quero um tipo específico, então eu tenho que continuar a leitura dentro do meu volume 2, lá na minha classe 000, e aí eu vou continuar lá. Vou lá para o 027, continuo a minha leitura e pela sumarização eu vou descobrir que 027.8 é biblioteca escolar. E mesmo assim eu não posso ainda, então 027.8. Não, eu tenho que continuar a leitura, eu vou até o 027.8 e vou ler.
Porque se lá dentro tem uma nota escrito para a biblioteca escolar, use 025, então o número não vai ser nem o 027, nem o 027.8. O número correto é o 025. Tá sacando? Então eu não posso me basear pelo título para estabelecer o cabeçalho e eu não posso me basear somente no índice. Ele é o direcionador e depois dentro do esquema é que a gente vai sair lendo e ver se realmente qual é o número que a CDD vai mandar eu fazer. Vamos nessa. Nós vimos na aula passada que a classe 800 se divide em 10 e aí eu tenho, dentre elas, a tal de literatura alemã. Olha aqui, ó, 830, literatura de língua alemã. Vamos fingir que eu fui até o índice, procurei e achei 830. Fui. Primeiro passo, vou agora para o meu segundo passo. Eu vou até o volume 3 e vou verificar. 830. Então, quando a gente olha, a gente chega aqui e a gente começa a estabelecer. Olha aqui, ó. 830. Literatura alemã, né? Tá aqui, ó. Né? Beleza. Olha aqui as coisas, quando ele coloca para inglês antigo, que é o anglo-saxônico, a literatura inglesa ou do anglo-saxônico, veja 820. Tá vendo? É isso que eu falei. Se no final das contas não era para ser o meu número, porque ele me mandou para um outro, e se eu tivesse me baseado só no índice, eu já ia errar. É esse o meu caso? Não, não é o meu caso, porque a minha obra foi escrito no idioma alemão, então não é meu caso. Eu só confirmo, 830 está aqui minha literatura alemã. Então até aqui, beleza, ok? Então eu venho, literatura alemã, eu já escrevo no meu caderninho 830. Não está pronto ainda. Continuando o nosso processo. Quando a gente começa a ler, lá no meu volume 3, olha aqui o que ele fala. Tem asterisco, é uma nota. O que a nota diz? Adicione ao número base 830, número base, as instruções da onde? Da tabela 3. Então, a própria CDD, ela está me mandando ir para a tabela 3. Então, não é da minha cabeça que eu vou ter que fazer isso. Então, já que a CDD manda em mim, sim senhora, eu vou para a tabela 3, não é? Então, vamos até a tabela 3. Quando eu chego na tabela 3, eu tenho que saber se eu vou para 3A ou 3B, como nós já vimos. E nós vimos aqui, como é um autor individual, eu já sei que eu vou ficar na tabela 3A, ok? Aí eu vou colocar maior para facilitar a nossa vida aqui, para a gente enxergar melhor, tá, meninos? Então, dentro da nossa tabela 3A, aí nós temos drama. Eu quero drama? Não. Eu quero poesia? Não. Eu quero ficção? Não. Eu quero ensaio? Opa, sim, eu quero ensaio. Então, ele já me colocou o número de ensaio. Então, ensaio é o número 4. Eu não posso agora chegar, ensaio é 4, 4. Não, agora vamos folhear. Então, eu vou até o número 4. Tá aqui o meu ensaio. Ó, períodos específicos. Tá tudo aqui. E aí a gente é só lendo tudo que a gente tem, mas olha aqui. Adicione ao 4, não é?
Na notação 4, eu vou ter que adicionar do período da literatura específica, mas é no período lá da minha tabela. Então, eu vou olhar e falar assim, então significa que eu não vou olhar no volume 1. Ele está me mandando eu utilizar justamente junto a esse 4, que é o meu ensaio, é justamente eu vou olhar o meu período lá na literatura específica, que é literatura alemã, não é? Então, tudo bem. Então, eu já tenho o meu ensaio, 4. Aí, agora, eu tenho que ir para o meu período histórico, que ele terminou de falar para mim que eu tenho que achar isso dentro da literatura específica. Então, literatura alemã, já que é esse que é meu assunto principal. Então, vamos até o nosso volume 3 de novo, lá no 830. E aí, olhem aqui, meus amores, nós temos 830.1 a 838.9, subdivisão para literatura alemã, beleza, tal. Olhem aqui, período, tabela com seus períodos, não é? Então, aqui eu quero o número 1100. Não, eu não quero o ano de 1100. Aqui vai ser entre 1100 a 1350? Não. Eu vou querer o quê? Entre 1750 a 1830. É aqui que está o meu número, 1772. E o que ele coloca aqui, ó? Classifique aqui século 18. Batata, é isso que eu preciso, já que 1772 corresponde ao século 18. Então, eu vou lá no meu período, eu vou colocar ponto 6, porque é o meu período século 18. Mas percebe uma coisinha que aqui mesmo ele está te indicando. Olha aqui, ó, número base 83 e não 830. Tu lembras por que a gente cortou o zero? Toda vez que eu vou fazer síntese e o meu número do esquema tiver zero, antes de eu fazer a síntese, ou seja, unir esse número do esquema com o número de uma tabela auxiliar, nós temos que cortar todos os zeros que apresentam no meu esquema. Então, 830, eu tenho um zero, então eu corto. Por isso que o meu número base, de forma correta, passa a ser 83 e não 830. Uma vez que eu vou fazer processo de síntese. Fez processo de síntese, pega o número do esquema, é o do esquema. Onde tiver zero, você vai cortando. Então, eu cortei o meu zero. Então, passou a ter 83. Meu ensaio, 4. O meu período histórico, já que é século 18.6. Então, o que nós chegamos de numeração de ordem para a gente colocar na nossa ordem de citação? Então, nós temos literatura alemã, número 83, o ensaio, 4, e o século 18.6. Lá no princípio, eu tinha colocado só literatura alemã, século 18, não é? Agora, eu coloquei, acredito que ficou melhor, envolvendo todo o contexto, se o meu cabeçalho passar a ser literatura alemã, hífen, ensaio, hífen, século 18. Assim está muito melhor a sua representação. E agora,
O meu cabeçalho, Literatura Alemã, Ensaio Século XVIII, passa a ser representado pelo número de classificação 834.6, porque eu tenho que sempre agrupar de 3 em 3. Então, eu pego número 1, 2, 3, então formou o primeiro trio, ponto 6. Ok, meus amores? E com isso, nós chegamos ao final da nossa aula prática, utilizando a nossa tabela 3, volume 1 da nossa CDD. Se você gostou, tu já sabes o nosso trato. Deixa o teu like. Sinta-se à vontade a se inscrever no nosso canal e nas redes sociais. E passe esse material, esse nosso vídeo, para o seu colega. Ele pode ser que esteja precisando também. Vamos fazer com que esse nosso assunto, que é tão escasso nessa nossa internet, consiga contemplar o maior número possível de estudantes para facilitar o processo em relação à nossa área da classificação. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!